O sol poente de Faro tingia o céu de um laranja ardente, como se o próprio Atlântico conspirasse para guardar segredos. Ana sentiu o coração disparar quando os dedos de Sofia roçaram os seus, ali, escondidas entre as dunas da Praia da Rocha. Não olhes para mim assim, sussurrou Sofia, a voz tremendo como as folhas de uma oliveira ao vento. Mas Ana não pôde evitar, aqueles olhos verdes, herança de ancestrais algarvios, pareciam prometer um mundo onde o amor não era crime. Num instante, o riso delas ecoou, mas foi cortado pelo som distante de vozes, vozes de pescadores voltando do mar, ou pior, de olhares curiosos da vila. Ana puxou Sofia para mais perto, o peito apertado de medo e desejo. Se nos virem, acaba tudo, murmurou. E naquele abraço fugaz, sob o céu que testemunhava fados não cantados, Ana soube. O que começara como brincadeiras de escola agora era uma chama que podia queimar tudo. Era o verão de 2018, e Faro pulsava com a vida preguiçosa do Algarve, o cheiro de sardinhas assadas nas ruas empedradas, o canto das gaivotas sobre o Ria Formosa e o eco distante do fado que as avós cantavam nas noites de família, lamentando amores perdidos como se fossem o próprio mar engolindo almas. Ana, com 18 anos recém-completados, era a filha mais velha de uma família de rendeiras, aquelas mulheres que teciam redes de pesca com dedos calejados, mas cujos corações teciam sonhos mais frágeis. Seu pai, um pescador viúvo, contava histórias de sereias que seduziam marinheiros, mas avisava: o mar dá e o mar tira, filha. Não confies no que brilha. Ana, com sua pele morena queimada pelo sol e cabelos negros que caíam em cachos rebeldes, sonhava com mais do que redes e marés. Na escola secundária de Faro, onde as paredes de azulejos azuis ecoavam risos adolescentes, ela encontrara Sofia. Sofia chegara no início do ano letivo, transferida de Lisboa, com um sotaque citadino que soava como música proibida aos ouvidos provincianos. Loira, esguia, com sardas salpicadas no nariz como estrelas num céu de verão, Sofia era a filha de um advogado que fugira da capital para um ar mais puro, como dizia a mãe, uma dona de casa devota de Nossa Senhora de Fátima. Mas por trás da fachada polida, Sofia carregava o peso de uma solidão que nem os livros de poesia de Fernando Pessoa podiam aliviar. Eu sinto-me como um barco sem âncora, confidenciara a Ana no recreio, sentadas no banco sob a figueira centenária do pátio escolar. Ana rira, oferecendo-lhe uma fatia de pão com chouriço que roubara da merenda. Aqui no Algarve, as âncoras são as pessoas. Deixa que eu te guie. Assim começou a amizade, tecida com fios invisíveis de confidências trocadas entre aulas de história, onde aprendiam sobre os descobrimentos como se fossem contos de fadas sangrentos e passeios clandestinos pela Marginal. Faro, com suas ruelas labirínticas e o castelo medieval que vigiava o porto como um guardião ciumento, era o palco perfeito para segredos. Elas partilhavam sonhos. Ana queria estudar arte em Lisboa, pintar os azulejos que adornavam as igrejas como se fossem mapas do coração, Sofia, literatura, para escrever sobre amores que o mundo ainda não nomeava. Imagina um Portugal onde as mulheres amam sem pedir licença, dizia Sofia, os olhos brilhando enquanto desenhavam corações na areia úmida da praia deserta. Ana corava, mas não desviava o olhar. Era ali, nas pausas entre o bater das ondas e o chilrear dos pardais, que o crush se insinuava, sutil como o sal no ar. Os dias alongavam-se em tardes de estudo na biblioteca municipal, onde o cheiro de livros velhos misturava-se ao perfume de jasmim das janelas abertas. Ana ajudava Sofia com português antigo, recitando versos de Camões que falavam de saudades impossíveis. Amor é fogo que arde sem se ver. Sofia ria, mas seus dedos demoravam-se no braço de Ana, traçando linhas invisíveis que faziam a pele formigar. Uma noite, após uma feira de verão onde dançaram ao som de ranchos folclóricos, saias rodadas e castanholas e quando como corações acelerados, elas pararam num café escondido na rua de Santo António. O ar estava carregado do aroma de pastéis de nata quentes e a lua cheia refletia-se no canal do Ria. Tu és a minha melhor amiga, disse Sofia, a voz baixa, como se temesse que as estrelas ouvissem.
Ana sentiu o mundo parar. E se for mais, arriscou, o coração martelando como o sino da sede faro ao amanhecer. Silêncio. Então, o sorriso de Sofia, tímido e radiante. Talvez seja. Daí em diante, o crush escondido floresceu como uma flor de laranjeira no inverno improvável. Mensagens trocadas à meia-noite, códigos em emojis de conchas e ondas, olhares cúmplices nas aulas de educação física, onde corriam pela pista sob o sol impiedoso, soando segredos. Mas Faro não era Lisboa, era uma vila onde as paredes tinham ouvidos e as famílias, raízes profundas como as oliveiras milenares. A mãe de Sofia, Dona Maria, uma mulher de rosário na mão e julgamentos nos olhos, comentava às amigas modernas com um suspiro: o mundo está a perder a decência católica. O pai de Ana, o velho João, com sua cruz de madeira pendurada no pescoço, repetia: mulheres juntas? Isso é conversa de turistas estrangeiros. Aqui, o amor segue o que Deus mandou. Ana engolia as palavras, mas elas cortavam como anzóis. O primeiro sinal de pressão veio numa tarde de outono, quando as folhas das laranjeiras caíam como confetes melancólicos. Elas estavam na casa de Ana, uma cabana modesta perto do cais, onde o som das gaivotas misturava-se ao crepitar da lareira. Sofia lera um poema de Sofia de Mel Brainer sobre o mar como amante eterno, e Ana, inspirada, esboçara um desenho delas duas abraçadas contra as ondas. É lindo, murmurara Sofia, inclinando-se para beijar a bochecha de Ana, um beijo casto, mas carregado de promessas. Foi então que a porta rangeu. O pai de Ana entrara cedo, o cheiro de peixe fresco impregnando sua camisa. Seus olhos, endurecidos pelo sal e pelo luto da esposa perdida no parto de Ana, fixaram-se no desenho. O que é isto? Rosnou, amassando o papel. Sofia fugiu, lágrimas nos olhos, e Ana ficou sozinha com o silêncio acusador. Não és assim, filha. Não podes ser. A ruptura começou devagar, como uma maré que sobe traiçoeira. Sofia, pressionada pela mãe que a levara à missa diária para expurgar pecados modernos, começou a afastar-se. As mensagens rarearam, os olhares na escola tornaram-se evasivos. Ana, ferida, confrontou-a atrás do ginásio, onde o muro grafitado com corações partidos testemunhava dores antigas. É por causa delas? Das tuas crenças? Sofia chorou, o rosto inchado como uma concha partida. Não é só isso. É tudo, a família, a vila, o que dirão. Eu amo-te, Ana, mas o amor não basta contra o mundo. Ana sentiu o chão ceder, como as falésias erudidas pelo mar. Então, o que somos? Nada. Sofia fugiu novamente, deixando para trás o eco de um fado não cantado. As semanas seguintes foram um tormento disfarçado de rotina. Na escola, o ar estava mais pesado que o mido estio e as aulas de literatura, outrora refúgio, agora ecoavam com versos que doíam. Os sonetos de amor não correspondido de Luís de Camões pareciam escritos para elas. Ana mergulhava nos livros, traçando mapas imaginários de escape, Lisboa, com suas ruas boémias e galerias de arte onde o amor podia ser pintado sem juízos. Mas Faro prendia-a como uma rede, as obrigações familiares, o ajudar o pai a remendar redes à luz de velas, o som das orações noturnas que ele murmurava para a falecida esposa. Deus testa os fracos, dizia ele, sem saber que o teste maior era o silêncio de Sofia. Sofia, por sua vez, afundava-se em culpa. As noites eram assombradas por sonhos onde corria pela praia, de mão dada com Ana, só para acordar com o terço da mãe apertado na palma da mão. Dona Maria, com sua devoção feroz, rosários diários e promessas a Fátima por uma filha direita, sussurrava advertências. O diabo disfarça-se de beleza feminina. Lembra-te das histórias da Bíblia, Sodoma e Gomorra.
O pai, mais distante, mas igualmente rígido, planejava um futuro para Sofia, casamento com o filho de um armador local, um rapaz chamado Miguel, de mãos calejadas e olhos vazios como o horizonte vazio. Ele é bom católico, Sofia. Isso é o que importa. Ela assentia, mas o coração gritava não. O crush escondido, outrora fonte de luz, agora era uma sombra que as seguia. Encontravam-se por acaso, na feira semanal, onde o cheiro de figos maduros e queijos de cabra misturava-se ao burburinho de fofoqueiras, no mercado municipal, fingindo examinar cestas de laranjas doces do Algarve. Uma vez, num sábado chuvoso, Sofia arriscou um bilhete passado na missa. Perdão. Encontra-me no miradouro ao pôr do sol. Ana foi, o coração uma tempestade. O mirador sobre o Ria Formosa, com suas salinas espelhando o céu cinzento, era um lugar de promessas quebradas. Sofia esperava, envolta num jal de lã tecida pelas avós, os olhos vermelhos. Eu não aguento mais o segredo, confessou. Mas também não aguento sem ti. Elas se abraçaram, o vento salgado secando lágrimas, e por um momento, o mundo calou-se. Um beijo na testa, casto como uma bênção profana, selou a trégua frágil. Mas a pressão social era uma onda inexorável. As amigas da escola, aquelas raparigas de saias peliçadas e risos fáceis, começaram a notar. Vocês andam tão coladas, zombava Rita, a mais faladora, com um piscar de olho que cheirava a malícia. Cuidado, que a vila tem língua comprida. Rumores sussurrados nos corredores, a Lisboeta trouxe modas estranhas. Ana defendia com unhas e dentes, mas o veneno infiltrava-se. Uma tarde, durante o festival de Nossa Senhora da Conceição, com bandeiras tremulando e ranchos dançando ao som de violas, Miguel aproximou-se de Sofia. Alto, com o bronzeado de quem navegava barcos de recreio, ele sorria como se o mundo lhe devesse favores. Dança comigo, pediu, a mão estendida como uma armadilha. Sofia olhou para Ana, do outro lado da praça, e o pânico subiu-lhe à garganta. Ela aceitou, os passos mecânicos ao ritmo da música folclórica, enquanto Ana assistia, o coração esmagado como uvas no lagar. Naquela noite, sozinha na praia, Ana chorou pela primeira vez em anos. As ondas lambiam seus pés descalços, levando embora conchas que outrora ofereceram a Sofia como talismãs. Porquê, mar? Porquê nos punir por amar? O fado ecoava distante de uma tasca próxima, uma voz rouca cantando de amores traídos, de saudades que o tempo não cura. Ana pensou nas mulheres da sua linhagem, a avó que fiava linhas ao luar, sonhando com um amor além do mar, a mãe que morrera jovem, deixando diários cheios de versos não terminados. Talvez o amor seja sempre assim, belo e amaldiçoado, murmurou para as estrelas. Sofia, em casa, enfrentava o interrogatório velado da mãe. Vi-te dançar com Miguel. É bom sinal, filha. Ele é de família direita. Sofia assentiu, mas o estômago revirava. Na cama, com o crucifixo acima da cabeceira velando seu sono, ela sonhava com Ana, mãos entrelaçadas em jardins de laranjeiras, risos livres como o vento do levante. Acordava suando, o peito oprimido pela culpa de uma fé que a sufocava. Deus, se me amas, por que esta dor? Rezava, mas as respostas vinham em ecos vazios. O conflito escalava como uma tempestade de equinócio. Uma carta anônima chegou à casa de Ana, cuidado com a tua amiga. Ela dança com rapazes agora. Arrepende-te antes que Deus julgue. O pai encontrou-a, os olhos flamejando. É verdade? Essa Sofia. Ela é o veneno? Ana negou, mas a semente da dúvida plantou-se. No dia seguinte, na escola, confrontaram-se no banheiro vazio, azulejos frios testemunhando a dor. Diz-me que não é verdade, implorou Ana, voz quebrada.
Sofia desabou: eu tenho de fingir. Para sobreviver. Mas tu és o meu tudo. O beijo que se seguiu foi desesperado, lábios tremendo contra o espelho embaçado, um juramento silencioso contra o mundo. O inverno chegou a Faro como um manto cinzento, com chuvas que transformavam as ruas em rios de lama e o Rio Formosa em espelho de melancolia. As oliveiras nuas estendiam ramos como súplicas ao céu e o vento levava fados não pedidos nas janelas gradeadas das casas antigas. Ana e Sofia navegavam essa estação com a delicadeza de quem pisa em vidros partidos. Encontros roubados no cemitério antigo, onde lápides cobertas de musgo contavam histórias de amores eternos. Passeios fingidos pela Sé, parando para acender velas a santos que, elas esperavam, compreendiam o amor sem nome. Mas a pressão social, como o nevoeiro do mar, infiltrava-se em tudo. A vila, com sua teia de relações, tias que fofocavam na padaria sobre modas de Lisboa, padres que pregavam sobre família tradicional nos domingos lotados, começava a fechar o cerco. Miguel, agora um pretendente oficial, levava Sofia a jantares familiares, onde pratos de cataplana fumegante e vinho de lagoa selavam pactos indesejados. Ele é estável, insistia o pai de Sofia, batendo na mesa de carvalho como se martelasse destinos. Sofia sorria forçado, mas à noite enviava mensagens a Ana: sinto-me uma traidora. Perdão. Ana, por sua vez, enterrava-se no trabalho. Ajudava o pai no estaleiro, remendando barcos com linhas grossas que doíam as mãos, enquanto o mar rugia acusações. O amor é como o oceano, filha, belo de longe, mas engole os tolos, resmungava João, sem saber que sua filha era a tola em questão. Nas noites solitárias, Ana pintava, telas de acrílico capturando o rosto de Sofia contra o azul do Atlântico, olhos que imploravam liberdade. Uma delas, escondida debaixo da cama, chamava-se Segredo nas Dunas, um testemunho mudo de um amor que florescia apesar do solo árido. O ponto de ruptura veio numa noite de carnaval, quando Faro se vestia de cores e máscaras para esquecer as misérias. As ruas da Baixa explodiam em confetes e serpentinas, ranchos de diabos e pierrots dançando ao som de acordeões desafinados. Ana e Sofia, disfarçadas, Ana de sereia com escamas de lantejoulas, Sofia de arlequim com o rosto pintado, encontraram-se na Praça Gomes Sancho. O ar cheirava a pólvora de fogos e castanhas assadas e, por um momento, sob as máscaras, eram livres. Dançaram, corpos colados na multidão anônima, risos abafados pelo barulho. Aqui ninguém nos vê, sussurrou Sofia, a mão na cintura de Ana. Mas o destino, caprichoso como o fado, traiu-as. Miguel, bêbado de aguardente, avistou-as. Sofia? És tu? Gritou, rasgando a ilusão. A multidão parou, olhares curiosos como facas. Sofia empurrou Ana para longe, o pânico nos olhos. Vai. Eu explico. Ana correu, o coração aos tropeções, lágrimas misturando-se à pintura que escorria do rosto. Escondeu-se num beco escuro, o som da festa agora um coro de zombaria. Horas depois, uma mensagem ele viu. Contou à minha mãe. Acabou. A traição veio não de Sofia, mas do mundo que as cercava. Dona Maria, furiosa, trancou Sofia em casa, rosário na mão como arma. Pecadora! Como pudeste envergonhar-nos? Gritava, enquanto o padre da paróquia era chamado para exorcizar o mal. Sofia, ajoelhada no quarto frio, com paredes adornadas de imagens de santos impassíveis, implorava perdão, não a Deus, mas a si mesma. Eu amo-a, mãe. É pecado amar? Dona Maria, com o rosto contorcido em devoção fanática, respondeu, amor verdadeiro é obediência. Casa com Miguel ou perdes a alma? Ana, devastada, enfrentou o pai. João, ao descobrir pelos rumores da vila, que se espalhavam como fogo em palha seca, agarrou-a pelo braço. Diz que é mentira.
Mulheres não amam assim. É loucura de juventude. Ana, pela primeira vez, ergueu a voz. É amor, pai. Puro como o mar que tu reverencias. Ele recuou, o rosto pálido como concha vazia, e pela primeira vez, Ana viu dúvida nos seus olhos, a dúvida de um homem que perdera a esposa para o desconhecido. Dias viraram semanas de silêncio imposto. Sofia era vigiada como prisioneira, Ana, isolada em casa, recusando-se a sair. A escola, outrora refúgio, agora era campo minado de sussurros. A sereia e a arlequim zombavam os rapazes no corredor. Ana pintava furiosamente telas rasgadas de raiva e saudade enquanto ouvia fados na rádio, Amália Rodrigues cantando Estranha Forma de Vida e Quando Sua Dor. Quem me dera ser homem para lutar abertamente, murmurava para o espelho rachado. Mas no fundo da ruptura, sementes de resistência brotavam. Uma carta escondida, entregue por uma amiga cúmplice. Aguenta. Eu volto por ti. Sofia, contra as grades da janela, via o mar e sonhava com fuga. O amor, ferido mas não morto, sussurrava promessas de proteção mútua, não contra o mundo, mas dentro dele, sendo uma rede invisível de corações entrelaçados. A primavera irrompeu em Faro como uma rebelião tardia, campos de flores silvestres salpicando as colinas, o aroma de laranjas em flor impregnando o ar e o Ria Formosa despertando em tons de esmeralda. Mas para Ana e Sofia, a estação era uma ironia cruel, renovação para a terra, estagnação para as almas. Sofia fora matriculada numa escola interna em Évora, para cura espiritual, decretara a mãe, embalando-a num carro poeirento rumo ao Alentejo. Lá aprenderás o caminho reto, dissera Dona Maria, o rosário tilintando como correntes. Sofia partira com um último olhar para Faro, para as dunas onde jurara eterno, o coração um barco à deriva. Ana, deixada para trás, afundava-se em rotina vazia. O pai, atormentado pela revelação, tornara-se um fantasma na própria casa, saía antes do alvorecer para pescar, voltando com redes vazias e olhos evasivos. Perdoa-me, pai, implorara Ana numa noite de ceia simples, pão, azeitonas e sardinha enlatada. Ele balançara a cabeça, a voz rouca, não é perdão que busco, filha. É entender. O mar ensina que o amor deve ser forte, não secreto. Pela primeira vez, uma fresta, ele não a repudiara, mas questionava o silêncio imposto pela tradição. As pinturas de Ana multiplicavam-se, escondidas num sótão poeirento, retratos de Sofia contra o azul do céu algarvio, com toques de ouro evocando azulejos de igrejas antigas. Uma delas, Saudade nas Ondas, capturava a essência, uma figura loira estendendo a mão para o horizonte, enquanto outra, morena e determinada, construía uma ponte de conchas. Ana sonhava em exibi-las, mas o medo paralisava, e se o mundo as queimar como hereges? Em vez disso, juntava-se a um grupo informal de artistas locais, rapazes e raparigas que se reuniam num café perto do Arco da Vila, debatendo modernismo contra o conservadorismo português. O amor é revolução, dizia um deles, citando Rosa Luxemburgo adaptada. Ana assentia, mas guardava seu amor como um fado não entoado. Enquanto isso, em Évora, Sofia lutava contra o claustro. O colégio, com seus muros altos e sinos que marcavam orações como prisões, era um purgatório de lições sobre virtude e submissão. As freiras, vestes negras como noites sem estrelas, pregavam: o corpo é templo, o desejo, tentação. Sofia rezava, mas suas preces eram por Ana: protege-a, Senhor, como eu não posso. Cartas clandestinas, enviadas via uma prima em Faro, chegavam esporádicas. Sinto teu cheiro no vento. Aguenta. Respostas de Ana, rabiscadas em margens de jornais. Pinto-te todos os dias. Volta. O conflito interno de Sofia culminava em noites de insomnia, onde o Alentejo plano estendia-se como um vazio infinito.
Ela lia escondida volumes de Clarice Lispector contrabandeados, com frases que ecoavam sua alma, perder-se também a caminho. Uma amizade improvável formou-se com uma outra aluna, uma rapariga de Beja chamada Inês, que sussurrava histórias de tias que amavam em segredo nas vinhas. Não estás sozinha, dizia Inês, partilhando um pão roubado. Foi Inês quem a encorajou a escrever uma carta aberta, não para a Ana, mas para si. Eu escolho amar, não obedecer. De volta a Faro, a traição maior veio não de família, mas de uma amiga invejosa, Rita, que, ciumenta do laço delas, espalhara rumores para o padre local. Uma visita surpresa, o pároco, com sua batina gasta e Bíblia em punho, bateu à porta de Ana. Filha, o pecado da carne é perdoável, mas o da alma. Arrepende-te. Ana, sozinha, enfrentou-o com fúria contida. Padre, o meu amor é puro como as vossas orações. Por que julgar o que Deus criou? Ele saiu atordoado, mas o dano estava feito, a vila fervilhava, olhares desviados no mercado, sussurros nas tabernas. O pai de Ana, ouvindo os ecos, confrontou-a novamente. A vila fala, filha. E se for verdade? O que faremos? Pela primeira vez, Ana viu lágrimas nos olhos dele, lágrimas de um homem que navegava tormentas, mas temia perder a filha para o julgamento social. Pai, protege-me como o mar te protege a ti. Ele abraçou-a, hesitante, e murmurou, talvez o mar mude. Talvez nós mudemos. Enquanto isso, Sofia planejava a fuga. Com a ajuda de Inês, contactou Ana via um telefone emprestado. Volte no São João. Não desistas. O Festival de São João, com suas fogueiras e sardinha assada, era o disfarce perfeito. Multidões dançando nas ruas, máscaras de novo escondendo faces. Mas o destino testava. Dona Maria, farejando rebelião, trancou Sofia mais cedo. Não irás a Faro. Ficarás aqui, purificando-te. Ana, sabendo pelo rumor, sentiu o desespero como uma onda engolindo-a sozinha na praia ao luar, acendeu uma fogueira pequena, conchas ao redor como altar pagão. Se o amor vence, que venha, jurou para as chamas. O mar respondeu com um rugido suave, como aprovação ancestral. O verão de 2019 caiu sobre Faro como um véu de calor opressivo, o ar tremulando sobre o asfalto quente das ruas e o Rio Formosa brilhando como um espelho de safira sob o sol impiedoso. As laranjeiras carregadas de frutos prometiam doçura, mas para Ana, cada dia era uma batalha contra vazio deixado por Sofia. As pinturas acumulavam-se no sótão, agora um santuário de cores vibrantes, vermelhos passionais do pôr do sol algarvio, azuis profundos do Atlântico que sussurravam saudades. O pai, João, começava a suavizar, jantares onde contava histórias da mãe, não como luto, mas como lição de amor resiliente. Ela dançava fado como ninguém, filha. O amor é dança, não prisão. Ana sorria, vendo nele um aliado improvável. Mas a ruptura com Sofia havia aberto feridas na vila. Os rumores, como peixes em cardume, multiplicavam-se. A filha do pescador e a lisboeta, um escândalo. Rita, a traidora involuntária, aproximou-se arrependida num dia de mercado, cesto de tomates na mão. Perdão, Ana. Eu só invejava. Ana perdoou, mas o dano persistia, olhares de compaixão fingida nas missas, convites recusados para festas familiares. Ana respondia com silêncio digno, caminhando pela marginal com o queixo erguido, como as mulheres que fiavam redes contra tempestades. Em Évora, Sofia enfrentava seu próprio inferno pessoal. O colégio, com suas regras de ferro e preces intermináveis, sufocava-a como um hábito apertado. Dona Maria visitava mensalmente, trazendo doçuras de Faro, Dom Rodrigos e figos secos, mas também sermões. Miguel espera. Casa-te no outono. Sofia assentia, mas o noivado era uma corda no pescoço.
Noites eram para cartas secretas enviadas a Ana via Inês. Sonho com as tuas mãos nas dunas. Protege o nosso amor até eu voltar. Inês, com sua sabedoria de vinhas alentejanas, tornara-se confidente. O amor lésbico não é novo em Portugal. Lembra as moras encantadas das lendas, amavam em segredo, mas eternamente. O clímax irrompeu numa noite de tormenta, quando levanta o voo do Estreito de Gibraltar, chicoteando Faro com chuva torrencial. Ana, sozinha em casa, recebeu uma chamada de um número desconhecido, Inês. Sofia fugiu. Está a caminho de Faro de comboio. A mãe descobriu as cartas, é caos. O coração de Ana disparou como um tambor de ranchos. Ela saiu correndo para a estação, o pai acordado pelo barulho. Vai, filha. Traz a tua âncora de volta. Pela primeira vez, aprovação explícita. O comboio chegou atrasado, vagões chacoalhando como corações aflitos. Sofia desceu, encharcada e exausta, o rosto pálido sob o boné puxado. Ana, gritou, correndo para os braços abertos. Elas se abraçaram sob o telhado gotejante da estação, o mundo reduzido a esse instante, chuva lavando pecados, trovões aplaudindo. Eu traí-te com o silêncio, soluçou Sofia. Mas o amor. Ele venceu o medo. Não durou. Horas depois, Dona Maria surgiu como uma fúria bíblica, o carro estacionado torto na praça. Sofia. Para casa, agora, gritou a multidão de transeuntes parando para o espetáculo. Miguel, ao lado dela, o rosto vermelho de humilhação. Tu és minha, Sofia. Não uma aberração. Sofia recuou, protegida por Ana. Não. Eu amo Ana. É isso que sou. A mãe avançou, mão erguida, mas João interveio, sua figura robusta como um farol. Basta, senhora. Deixa as raparigas em paz. O amor não é seu para julgar. A briga eclodiu em gritos, Dona Maria invocando o inferno, Miguel ameaçando violência, a vila assistindo como num auto de fé moderno. Sofia, tremendo, segurou a mão de Ana. Protege-me. Ana, com voz firme como o rochedo da praia, respondeu, sempre. A polícia local, chamada por um vizinho, dispersou a multidão, mas o dano era irreversível, manchetes locais sussurradas, escândalo lésbico abala Faro. Sofia voltou para Évora sob escolta materna, mas algo mudara. A traição da família, não só o silêncio, mas a violência aberta, quebrara as correntes. Eu luto agora, escreveu a Ana. Pelo nosso amor, pela liberdade. Ana, ferida mas fortalecida, organizou uma exposição secreta das pinturas no Café dos Artistas. Segredos revelados, chamou-a, convidando a vila inteira. Poucos vieram, mas os que o fizeram, incluindo o padre, surpreendentemente, viram beleza na dor. Talvez Deus pinte com cores que não entendemos, murmurou ele, saindo pensativo. O outono trouxe uma calmaria aparente a Faro, com folhas douradas caindo das figueiras como confetes de um casamento adiado, e o ar carregado do aroma de vindimas distantes do Douro e quando no vinho tinto das tabernas. Mas sob a superfície, o conflito fervia como cataplana no fogo lento. Sofia, de volta ao colégio, enfrentava punições, isolamento, confissões forçadas onde derramava lágrimas não de remorso, mas de fúria contida. Dona Maria, consumida pela vergonha social, olhares na igreja de Faro, convites recusados, planejava acelerar o noivado com Miguel. É o teu dever, filha. Salva a honra da família. Sofia, porém, tecia planos, contactava associações de direitos LGBT em Lisboa, lendo manifestos escondidos sobre amor que era em Portugal pós 25 de Abril. Ana, em Faro, transformava a dor em ação.
Com o apoio do pai que, após a cena na estação, começara a frequentar um grupo de viúvos onde se falava abertamente de perdas, ela contactou jornais locais. História de amor em Faro, contra preconceitos, propôs, anexando fotos das pinturas. O editor, um homem de bigode grisalho e sotaque minhoto, hesitou, é arriscado, miúda. A vila ainda dorme no século passado. Mas publicou uma peça modesta na secção cultural com ilustração de Saudade nas Ondas. A reação foi mista, alguns aplausos nas redes sociais, jovens de Faro partilhando com hashtags Amor Sem Fronteiras, outros, cartas anónimas de ódio, afasta-te, sodomita. A traição final veio de Miguel, não como violência física, mas como chantagem emocional. Ele visitou Sofia em Évora, o carro cheio de flores roubadas de jardins alentejanos. Eu sei do teu segredo. Mas amo-te o suficiente para esquecer. Oferecia casamento como salvação, juntos, calamos as línguas. Sofia, sozinha no quarto, rasgou as pétalas. O teu amor é prisão. O meu é voo. Mandou-o embora, mas ele, ferido no orgulho, ligou para Dona Maria. Ela recusa. Conta-lhe tudo sobre as cartas, os sonhos. A mãe, enlouquecida, dirigiu a Faro e confrontou João. A tua filha corrompeu a minha. Exijo que a mandes embora. João, agora aliado feroz, recusou. O amor delas é honesto, senhora. Mais que muitos casamentos forçados. A discussão escalou para o Tribunal Moral da Vila, vizinhos reunidos na praça, sob o olhar indiferente da Sé. Sofia, fugindo novamente com a ajuda de Inês, chegou a Faro num autocarro noturno, o rosto escondido por um lenço. Ana esperava na estação, o pai ao lado como sentinela. Eu vim para ficar, disse Sofia, caindo nos braços de Ana. Protege-nos uma à outra. O CA explodiu na véspera do noivado forçado de Sofia. Dona Maria, com Padre Miguel ao lado, invadiu a casa de Ana. Hoje ela casa, ou chama guarda. Sofia, trêmula mas resoluta, enfrentou-os. Mãe, eu amo Ana. É o meu caminho. Aceita ou perdes-me. Lágrimas, gritos, um rosário partido no chão como símbolo quebrado. Miguel, vendo a derrota, saiu batendo portas. Vocês são monstros. O padre, surpreendendo todos, interveio. O amor, mesmo assim, é de Deus. Deixei-as. A vila, testemunha, dividiu-se. Alguns viraram costas, outros aplaudiram baixinho. João abraçou Dona Maria. Somos velhos para odiar, mulher. Deixa o amor fluir como ria. Ela chorou, o primeiro choro verdadeiro, e partiu, deixando Sofia livre. Naquela noite, sob as estrelas do Algarve, Ana e Sofia caminharam pela praia. Nós vencemos, sussurrou Ana. Com proteção mútua. Mãos entrelaçadas, o mar aplaudindo. O inverno seguinte trouxe paz a Faro, como se o Atlântico, cansado de tormentas, oferecesse trégua. As dunas da Praia da Rocha, agora salpicadas de conchas iridescentes, testemunhavam um novo capítulo. Ana e Sofia, vivendo juntas na cabana de Ana, transformada em ateliê. As pinturas de Ana ganhavam as paredes de cafés locais e Sofia, matriculada em literatura na Universidade do Algarve, escrevia contos, amores nas areias, inspirados na sua jornada, publicados em revistas independentes que celebravam vozes quer portuguesas. A família adaptava-se devagar. João, com sua rudeza de pescador, convidava Sofia para jantares de peixe grelhado, contando anedotas do mar que faziam-na rir como nos dias de escola. Tu és da família agora, rapariga. Âncoras não se soltam. Dona Maria, após meses de silêncio, apareceu numa tarde chuvosa, um jal nos ombros e olhos inchados. Perdoa-me, filha.
O medo cega. Elas choraram juntas, rezando não por perdão divino, mas por compreensão humana, um rosário agora de contas coloridas, símbolo de amor inclusivo. A vila, devagar, mudava. O artigo de Ana inspirar conversas, grupos de apoio na Biblioteca Municipal, debates sobre direitos LGBT nas festas de verão, com fados adaptados cantando amores universais. Rita, redimida, tornou-se aliada, organizando um piquenique na praia onde casais como elas podiam caminhar de mãos dadas sem medo. Miguel, envergonhado, partira para Lisboa, encontrando seu próprio caminho, talvez até lendo os contos de Sofia. O amor delas, outrora escondido como um crush escolar, florescera em algo profundo, proteção mútua contra as marés da vida. Manhãs acordando ao som das gaivotas, tardes pintando e escrevendo sob a figueira do pátio, noites dançando fado suave na sala, com João batendo palmas desajeitado. Amor vence, murmurava Sofia, traçando o rosto de Ana à luz de velas. Sempre. Num entardecer de dezembro, com o sol tingindo o céu de laranja como no dia do Uke, elas subiram ao miradouro. O Ria Formosa estendia-se sereno, um espelho de esperança. Casemo-nos? Perguntou Ana, oferecendo um anel de concha polida. Sofia riu, lágrimas de alegria, sim. Num Portugal que nos aceita. O beijo, sob o vento salgado, selava não só o amor, mas uma vitória humanista contra preconceitos, por um mundo onde o coração dita o ritmo, não a tradição. E assim, em Faro, onde o mar dá e tira, elas escolheram dar amor, perdão, futuro. O fado, agora, cantava não de perda, mas de renascimento.